Oi pessoal, aqui é a Aruxa para o blog Hall dos Heróis. Oi gente, no nosso segundo vídeo nós vamos estar falando sobre literatura adaptada. Sabe aqueles clássicos que a gente gosta de ler, sentar em algum canto em casa e começar a folhear aqueles livros maravilhosos? Pois bem, se envolver com os personagens. Então, alguns deles, vocês sabem, que vão para os telas de cinema. Os personagens são personificados, nós costumamos vê-los com grandes atores, né, que nos tornamos fãs, ou então com pessoas que estão sendo reveladas o talento. Então, pois é, a Disney começou com isso desde a década de 30, com Branca de Neve e Sete Anões. E aí, é legal, né? É interessante você poder ver toda aquela história que está dentro de um livro, em vez de você estar ali folheando, você está vendo numa tela de cinema, lá, vendo aquelas pessoas agindo, falando os textos, né, em vez de você estar lendo. Bem, eu no meu caso, na minha opinião, depende. Eu fico muito tensa, somente eu que sou estudante de letras, né, estou voltando o meu campo de estudo para a literatura, fico muito tensa quando vejo uma adaptação de um livro para o cinema. Porque, em primeiro lugar, o que é que eu penso? Como é que vai ficar a história? Porque um livro de, sei lá, 200, 300 páginas não cabe em 1 hora ou 2 horas de filme. Então tem que ter muito corte, tem que ter a famosa adaptação, como é chamado, né? Então, e aí? Vai perder o sentido da história? A gente vai conseguir entender? Vai ter falhas? Bem, isso aí cabe ao roteirista, cabe ao diretor do filme estar trabalhando esse tipo de coisa. Falar sobre Romeu e Julieta, né, que é um clássico do William Shakespeare, que foi feito pelo Leonardo DiCaprio. Tudo bem, não vou levantar a bola do Leonardo DiCaprio. Ele pode ser até um bom ator, mas assim, o que eu achei interessante foi o trabalho do diretor com o roteirista. Por quê? Porque é um filme feito atual, era com elementos atuais, e só que o diálogo, toda a fala, era aquela fala clássica que é da história, que nós conhecemos, todo aquele linguajar rebuscado, toda aquela formalidade. Mas, assim, ficou esse casamento. Dá para casar o antigo com o novo? Pelo jeito, parece que o diretor conseguiu fazer esse casamento, né? E o interessante é que eram os bailes em qual o Romeu e a Julieta participavam, na verdade não passavam de raves. Era interessante, era isso, mas todas as pessoas lá com aquelas fantasias e tudo, os bailes de massa, mas eram dentro de uma rave. Um marco também interessante desse filme é quando eles falam das lutas de espadas, que na verdade as espadas eram os revólveres deles, as armas deles, né? Então, todo esse linguajar que tem dentro do livro, que tem dentro do romance, né, foi trazido para o mundo atual. Muito interessante, muito legal mesmo, entendeu? Eu gostei muito desse tipo de adaptação. Vamos um pouco para o lado infanto-juvenil, né, também. Não que essa história também não tenha agradado o público adolescente, né? Principalmente, eu acho que as garotas, né, que são fãs incomensurados do Leonardo DiCaprio, não importa que tipo de filme que ele passa, né? Bem, eu boto muito meu pé no chão quando eu vou ver algum filme ou outro do Leonardo DiCaprio, né? Sempre o meu primeiro da lista. Desculpa essa. Vamos lá. Bem, Harry Potter. Vixe, agora eu vou pegar aqui no pé de todo mundo. Harry Potter. Pois é. J.K. Rowling escreveu o livro quase na década de 90, mas depois de quase 10 anos, 10, 15 anos que ela escreveu o livro, ela começou a publicar também, no finalzinho, ela deixou o projeto bem um tempo engavetado, ela resolveu filmar o primeiro livro, né? Ela tem todo aquele acompanhamento das filmagens até hoje, ela sempre está observando, sempre está olhando o roteiro, ela tem esse cuidado, que é bom para um autor, né? Sempre está acompanhando a sua obra quando ela tem o convite de ser filmada, né? Pois bem, Harry Potter. Harry Potter são 7 livros, né? Já está terminando os últimos filmes, para sair do último livro, vai ser dividido em 2 partes. E muita gente reclama. Eu ainda não tive a oportunidade de ler os livros, adquiri os livros recentemente, por incrível que pareça, por mais que seja tanto tempo aí no mercado, só agora eu decidi mesmo enfiar minha cabeça para poder ler. Eu achei que a época estava boa, entendeu? Eu não sou modista, não fico naquela fissura, muita gente falando, comentando, por mais que nós estamos aí às portas de vir a primeira parte do último livro, né, do Relíquias da Morte. Eu achei agora um momento, ainda não está tendo esse alvoroço todo, então eu achei um momento exato para
centrar minha cabeça, centrar minha mente e começar a ler desde o primeiro livro. A Pedra Filosofal. Vou começar mesmo, vou começar agora que eu vou começar Harry Potter. Eu conheço Harry Potter pelo cinema, pelos filmes, assisti todos os filmes até agora. Estou esperando as Relíquias da Morte para ir assistir, né? E pelo que eu leio na internet, pelo que eu vejo de comentários, inclusive comentários acadêmicos, né? Por incrível que pareça, existem trabalhos acadêmicos em relação em cima do Harry Potter, né? Então, muita gente reclamou em relação à comparação do livro com o filme. Tá faltando muita coisa, tem filmes que faltam muita parte do livro que não dá para explicar simplesmente no filme. As coisas acontecem, você não sabe por que acontece isso. É a mágica do cinema? É porque é ficção? Vai acontecer porque aconteceu mesmo, porque está na história, é ficção. Qualquer coisa vale. Não. Mesmo ficção, as pessoas têm que entender que mesmo que ficção tem um ponto assim de explicação. Por mais que seja uma coisa fantasiosa, como nós chamamos, maravilhoso, fantástico, né? Tem essa explicação, tem o seu motivo por estar ali acontecendo, entendeu? E algumas coisas no livro do Harry Potter passam, né? E aí fica o fã. Meu Deus, que é isso? Bem, eu não sei em relação aí aos fãs, quem quiser comentar, né? Pois é, mas já vi muita reclamação em relação a essas adaptações, né? O que deixa muito chato, porque de qualquer maneira você vai ter que correr pro livro. Então você fica, eu corro primeiro pro livro para depois ir pro filme, ou eu vou pro filme e depois eu corro pro livro, né? Outro caso também, bem interessante, Percy Jackson. Percy Jackson, atual, para quem não sabe, acho que pouca gente conhece, nunca chegou a ser divulgado, o filme simplesmente apareceu aí como quem não quer nada. Muita gente talvez pensou que era para fazer competição com Harry Potter, né? Mas não, Percy Jackson não é para fazer competição com Harry Potter. Percy Jackson, existem os livros do Percy Jackson bem antes mesmo de se ter a ideia do filme, né? Há um bom tempo os livros existem aí no mercado, né? Só que eu acho que pouca gente não associa os livros, porque até mesmo eu não associei, eu já cheguei a ver os livros há uns anos atrás. Eu olhei esse nome, eu Percy Jackson e os Olimpianos. Interessante. Só quando foi pro cinema agora, recentemente, aí foi Percy Jackson e o Ladrão de Raios, né? Faltou os Olimpianos. Aí eu juro, não associei. Depois foi que eu vi a capa, eu revi o livro, aí que eu pensei, meu Deus, Percy Jackson e os Olimpianos, eu já tinha visto esse livro. Então o filme veio do livro. E assim, realmente, como a mesma problemática que teve de Harry Potter, Percy Jackson, primeiro filme, O Ladrão de Raios, eu não sei se vai vir os outros, né? Porque são 5 livros, certo? Para quem não conhece a coleção, Percy Jackson e os Olimpianos são 5 volumes. Não vai, tá faltando falhas, tem muita coisa você falando, não tá falando do irmão do Percy tem outro irmão. Na verdade não é outros irmãos, cada deus tem praticamente uma casa de filhos, né? Que não é, e tem vários cabanos, coisa que não é mostrada no filme. Inclusive só mostra um filho de Hermes, que é o Luke. O Luke, aquela cabana do Luke, ali praticamente é o quarto dele, aquela cabana é lotada de irmãos, de filhos de Hermes, certo? Então, faltou também que dentro daquele acampamento meio sangue, existe um deus mesmo, preso lá, que Deus prendeu um deus lá dentro. Eu não vou dar mais spoiler, tá certo? Pois é, muita coisa ficou faltando que você percebe desde o primeiro livro. Aí você fica assim com a história um pouco solta. Vai sair agora mais uma adaptação do Stephen King, né? Que é uma coleção de livros deles, A Torre Negra. Vai sair o primeiro livro agora. Esse aí também é mais um que eu estou assim temerosa. Eu provavelmente o filme é para o próximo ano ainda. Eu espero que seja uma adaptação boa mesmo, né? Já vi alguns livros do Stephen King que foram adaptados, alguns livros de terror, né? E assim, realmente chegou perto. As adaptações em relação ao Stephen King ficou muito próximo mesmo do que é o livro, mas assim, quase mesmo uma coisa original, assim, como é que eu posso dizer, bem fiel, né? Anne Rice também, com a Entrevista com o Vampiro, até agora só saiu o primeiro, tem a coleção As Aventuras do Louis, do Lestat, tem mais outros livros também, estão em vários outros livros, até agora só fizeram um, o projeto já está já está perto de completar quase 10 anos, se eu não me engano, e não se tem ideia mais do um segundo livro ou alguma outra história. Chegou perto também, uma outra também que eu
que eu dou valor, porque chegou bem próximo mesmo do que é aquela temática dos vampiros, né, de entrevista com o vampiro, né, do que a Anne Rice escreveu nos livros dela, né, e assim, gente, bem, é um assunto assim delicado, né, eu não vou me estender muito como me estendi no primeiro filme, né, no primeiro vídeo, falando sobre adaptações de quadrinhos para o cinema, né, mas assim, falar de literatura é bem complicado mesmo, é bem complexo, porque você tem que ver o que você vai adaptar, o que você puxa do livro que realmente fique adequado para o cinema, para poucas horas de filmagem, né? Poucas horas de filmagem não, porque eles levam meses para filmar, mas para poucas horas de filme, que fica condensado, esses dias e dias de filmagem, né? O que vai ficar realmente mesmo do real da história, do núcleo da história, né? O Senhor dos Anéis, vou falar um pouquinho aqui do Senhor dos Anéis, né? Adaptado os 3 livros, certo? Tá faltando mais um, que é o Hobbit, talvez saia, tá muita gente pipocando aí na internet, né, que vai sair, talvez, Peter Jackson, talvez tá filmando aí o Hobbit, parece que ela tá procurando elenco, aquela coisa toda, né, mas tá ainda boato. Então, aquela coisa, faltam pequeníssimos elementos, né, por exemplo, você não vê o Legolas cantando, ele comenta no filme, né, ele apenas comenta no filme a canção que os elfos estão cantando para o Boromir, né, na morte do Boromir. Mas o Legolas no livro ele canta essa música, né, que ele comenta. E caminhadas que eles estão pela floresta, que eles estão fazendo aquela peregrinação, o Legolas também, sempre uma história que ele se lembra, ele lembra cantando também. Não sei por que não prepararam o Orlando Bloom para cantar, ou então, sei lá, recitar alguma poesia ou coisa parecida. Não sei se foi da vontade do ator, ou não sei se foi porque o Peter Jackson, já que já estava com muitas horas de filme, porque praticamente acho que foi um dos poucos filmes que eu conheço que teve tão longa duração. Foi mais de 3 horas de filme, as versões estendidas em DVD vai para quase 4 horas, mais de 4 horas. Assim, eu achei engraçado que foi a primeira vez que eu fui pro cinema e que eu saí da sala, porque teve um intervalo de 10 minutos para poder fazer a troca do rolo do filme. Eu fiquei assim, impressionado. Eu nunca tinha visto isso em anos e anos de cinema que eu frequento, né? Pois bem, então assim, faltou isso no Senhor dos Anéis, mas em relação a toda a narrativa, a toda a história, todo aquele processo, foi coerente, né? Tá certo que a Laracna, aquela aranha, aparece no primeiro livro, deixaram para botar no segundo livro, né? Ou seja, para o segundo filme, como se fosse um enredo do segundo livro, né? Mas não a Laracna, ela não aparece no Duas Torres, ela já aparece logo na Sociedade do Anel, de cara logo. Bem, pois bem, falar disso é um pouco complicado. É bom, eu acho ótimo, gostaria muito assim que incentivasse mais isso, não só livros internacionais, mas também que o cinema brasileiro trabalhasse também com a nossa literatura. Nossa literatura também é muito rica, né? Muito rica mesmo. Teve o filme que passou aqui no Nordeste, né? O Homem que Desafiou o Diabo, que é baseado num livro também. O Alto da Compadecida, que inclusive existe cordéis em relação ao Alto da Compadecida, em relação ao personagem mesmo, João Grilo, em especial, né? Os causos do João Grilo, como nós chamamos aqui, as histórias, né? As lendas, né? Nós chamamos aqui no Nordeste de causos. Pois bem, o cinema brasileiro devia trabalhar muito isso, mas o ponto que eu falo, aquela pontinho que eu falo, cuidado, gente, cuidado, vamos ver direito a história, tá certo? Vamos pegar elementos mesmo coerentes, tá bom? Não dá para pegar 100%, mas vamos ver se a gente pega pelo menos 98%, porque pegar só 60% ou 30%, por mais que você consiga entender a história, por mais que você consiga fazer algo linear, né? Talvez não vai ficar tão legal, entendeu? Vai ficar estranho. Vamos lá, vamos incentivar, vamos ler o livro. É tão gostoso ler um livro, é tão gostoso você sentar assim no cantinho da sua casa, no sofá, ou no seu quarto, assim na sua cama, bem confortável, pegar aquele livro, folhear, tocar as páginas, né? Nossa, é uma sensação assim maravilhosa, entendeu? Você, à medida que os seus olhos vão percorrendo cada letra, aquele mundo de imaginação vai vindo na sua mente, vai se projetando como se fosse uma tela 3D, né? Eu, pelo menos, quando eu leio um livro, eu tenho praticamente essa sensação, né? Eu gosto muito assim,
mergulhar mesmo nas letras. Beijo!